Meu pai quer que eu cuide dos filhos da namorada dele. Para encurtar a história, meu pai nunca foi um bom pai para mim ou para minha irmã. Ele mora em um estado diferente e meus pais se divorciaram quando eu era bebê. Quando visitávamos no Natal e nas poucas épocas do ano era um inferno na terra. Tenho muito ressentimento em relação a ele pela maneira como ele nunca esteve presente para mim ou para minha irmã e quando estava era abusivo. Não falo com ele com frequência. Não ligo para ele e ele não me liga. Ontem me formei no colégio. Foi meu último dia então falei com ele. Depois de anos de não vou dar em nada ele me deu os parabéns uma vez mas passou a dizer que os filhos da namorada brigam demais. Eles têm autismo e gritam muito. Ele disse que pagaria a minha passagem de avião para me mudar para a casa da namorada dele, cuidar dos filhos dela para que ela não ficasse tão estressada. Eu respondi com: e quanto ao meu futuro? Ele continuou dizendo: você levou em consideração o futuro de todos os outros. Acabei de desligar na cara dele depois disso. Eu estava rangendo os dentes de raiva. Ele nunca estava lá para seus próprios filhos. Eu e minha irmã costumávamos brigar o tempo todo e ele dizia: não é problema meu. Estou genuinamente em choque por saber que ele era egoísta. Mas até esse ponto, eu quero dizer a ele para ir se ferrar, mas ele paga por nossa pensão alimentícia que nos sustenta. Alguns comentários da comunidade. Ele nunca teve nenhuma consideração pelo seu futuro. Continue desligando e continue dizendo não. Se ele ameaçar deixá-los com você, responda com a promessa de ligar para os serviços de proteção à criança do seu estado equivalente a denunciar crianças abandonadas. Não se envolva. Não diga a ele para se ferrar. Apenas educadamente e com firmeza diga a ele não. Quantas vezes ele pedir e dê suas desculpas para desligar o telefone. O mesmo se ele ficar desagradável. Não desperdice sua energia igualando a dele ou cedendo à sua emoção. Nunca é satisfatório. Seja melhor do que ele jamais poderia ser. Se ele quiser que você o visite, diga que sente muito e que não pode agora. Ele não pode retirar a pensão alimentícia por isso, para nenhuma de vocês. Diga ao seu pai que os filhos da namorada dele também não são problema seu. A audácia e o direito nele. Espero que você tenha um futuro mais brilhante e boa sorte. Parabéns pela sua formatura. Próximo relato. Pais com direito exigem nossa mesa. Então, isso foi anos atrás. Então me perdoe se estou confuso com os detalhes, mas acho que é uma história engraçada. Certa vez quando estávamos visitando minha avó, meu pai se ofereceu para nos levar ao McDonald's. Era feriado então o lugar estava lotado, mas conseguimos pegar a última mesa livre e meu pai nos deixou com minha avó enquanto ele pegava a comida. Enquanto esperávamos apareceu um casal com uma menina um pouco mais velha que eu e pediu para minha avó nos mudar de local. Ela pede desculpas e diz que estamos apenas esperando a comida pensando que eles pensaram que tínhamos terminado. A mulher diz que ela deveria se mudar porque é a mesa deles. Eles viram antes e queriam sentar lá quando pegassem a comida. Minha avó pede desculpas. Mas um deles deveria ter se sentado e guardado. Esta mulher não está aceitando e está dizendo que precisamos nos mudar porque ela tem uma filha de 7 anos e ela está cansada e com fome. Minha avó olha para ela como se ela fosse uma idiota antes de dizer que estamos todos cansados e com fome e fomos nós que sentamos e ocupamos a mesa. Nesse ponto o pai começa a gritar para ela se mexer e acho que minha irmãzinha começou a chorar. Então meu pai veio ver o que estava acontecendo. Assim que esse cara o vê, sem brincadeira, ele fica branco. Meu pai é um dos homens mais doces e gentis que já conheci. Mas ele também é um ex-jogador de rugby de 1,80 m que é muito protetor com suas filhas e pode ficar assustador quando se trata de cuidar de nós. Claramente uma coisa é tentar intimidar uma velha, e outra um homem zangado porque eles recuam e saem furiosos. A mãe gritando que nunca mais colocará os pés no McDonald's. Alguns comentários da comunidade. Pessoas com direitos não percebem que nunca mais voltaremos não é uma ameaça, apenas deixa todos felizes. Pessoas que intimidam idosos e crianças são as piores. Que bom que papai salvou o dia. Merda. Pelo bem de outras pessoas, espero em Deus que ela cumpra sua palavra e não ponha os pés em nenhum McDonald's novamente. Eu amo quando os valentões se viram com o rabo dobrado quando são enfrentados ou derrotados. Meus pais legítimos estão tentando nos convencer a construir uma casa para eles. Deixe-me começar dizendo que sou o caçula de 5 irmãos, então a pressão sobre mim não é tão ruim quanto a pressão que eles estão tentando colocar sobre meus irmãos mais velhos. Eles sempre têm essa ideia de que temos que dividir nosso dinheiro e salários em geral com eles só porque são nossos pais, embora obviamente nunca tenham agido como tal. Minha mãe sempre diz coisas como: mal posso esperar pelo dia em que vocês vão me ligar dizendo: mãe, compramos a casa dos seus sonhos.
com aquele tom nojento e manipulador. Não é só a casa que ela espera de nós. Ela costuma pedir joias ou coisas caras sabendo muito bem que nenhum de nós pode pagar por nada disso. E o mais louco é que depois que ela pede todas essas coisas ela sempre termina com: "Você sabe que eu nunca pediria dinheiro a vocês ou qualquer coisa, certo?" Alguns comentários da comunidade. Em seus sonhos é a única maneira de qualquer um de nós lhe dar uma casa. Não somos seu plano de aposentadoria. Da próxima vez que ela disser: "Você sabe que eu nunca pediria dinheiro a você", simplesmente comece a listar todas as merdas que ela pediu e pergunte como tudo isso seria possível sem dinheiro. Eu destruiria sua fantasia. Os pais apoiam a criança porque escolheram tê-la. As crianças não são responsáveis por manter o bem-estar de seus pais. Eles são adultos. Eles podem fazer isso sozinhos. Foi a maldita escolha de seus pais ter filhos. Não é sua responsabilidade pagá-los por isso. Quero dizer, com certeza algumas pessoas têm ótimos pais e querem pagar por eles, mas seus pais claramente não parecem muito bons, então não dê a eles um único centavo. Minha esposa e eu acabamos de receber nossa primeira casa de verdade. Este será nosso segundo inverno aqui. Minha sogra nunca teve muito. O sogro ganhou um dinheiro decente, mas não muito. Ele construiu uma casa para eles, mas quando eles se separaram foi vendida. Desde que ela está sozinha ficou claro que ela não entende de dinheiro além de $100 de cada vez. Durante todo o tempo em que procurávamos uma casa éramos bombardeados com perguntas sobre quantos quartos estávamos comprando, se havia banheiros suficientes, se havia uma cozinha compacta ou se a cozinha era grande o suficiente para adicionar as coisas dela aos nossos utensílios de cozinha. Você consegue encontrar um lugar com uma suíte para sogros? Ela é uma boa pessoa. Gosto mais dela do que da minha família biológica imediata. Não quero fazer coisas de pessoas casadas enquanto minha sogra está em casa e mal posso comprar algo minúsculo que dificilmente atenda às minhas necessidades como está. Eu tento ajudá-la onde podemos. O envelope de dinheiro do Natal de 2 anos atrás a fez chorar. Colocamos pneus em seu carro e a levamos a restaurantes quando podemos, mas quando ela disse: "Vou morar com vocês, certo?", foi surpreendente. Eu esperaria isso se ela fosse de uma cultura em que as gerações vivem juntas, mas ela cresceu na época mais independente da América, onde se esperava que todos se saíssem bem apenas porque era muito fácil fazê-lo. Meu pai achou que minhas economias deveriam ir para meu irmão. Isso aconteceu há alguns anos, mas ainda dói. Meu pai e eu nunca realmente concordamos. Ele cresceu sem irmãs e com uma figura materna terrível e nenhum de seus amigos tem filhas, apenas filhos. Eu não o culpo por lutar para criar uma garota quando ele não tinha absolutamente nenhum ponto de referência, mas ele não precisava mostrar favoritismo flagrante em relação ao meu irmão. Sempre fui um pouco a ovelha negra. Meus pais e meu irmão mais novo sempre foram um trio legal. Meu irmão é um filhinho da mamãe, mas papai o adora mesmo assim. Ele é 4 anos mais novo que eu. Tenho 18 anos e ele tem 14 anos. Lutei para encontrar meu lugar na família, mesmo minha posição como irmã que sou não é certo porque meu pai acidentalmente engravidou uma garota aos 19 anos. Teve meu meio-irmão e eu nasci 14 anos depois. Meu irmão mais velho foi o suficiente em minha vida para que eu não me sinta o filho mais velho, mas não o suficiente para me sentir o meio. Sou apenas o novo julgamento de papai na paternidade. Meu irmão é o beneficiário de toda a sua prática. Agora, além desse pequeno discurso, a história real. Eu e meu irmão somos muito musicais, toco vários instrumentos. Ele só toca saxofone e ele é bom, sempre foi. Ele sofria da clássica síndrome do irmão mais novo. Nós estávamos em uma posição financeira muito melhor quando comecei a tocar clarinete, que ganhei um modelo iniciante intermediário muito bom que toco até hoje. Quando ele começou cerca de 4 anos depois as coisas ficaram apertadas, então ele teve que alugar o dele da banda local e não foi ótimo. Originalmente estava tudo bem porque meus pais não queriam investir em algo com o qual ele não poderia se comprometer, mas ele investiu e adorou. A essa altura eu tinha 15 anos e trabalhava há 2 anos em um clube esportivo local ganhando menos que um salário mínimo porque era menor de idade, trabalhando duro e economizando uma boa porcentagem de minha renda. Meu pai, que se sentia responsável pelo meu trabalho por conhecer o dono, mas na verdade eu havia conseguido um emprego, decidiu que tinha direito às minhas economias, cerca de $500 na época. Suas palavras exatas foram: "Poderíamos usar suas economias para comprar um saxofone melhor para seu irmão." Deus, isso me esmagou. Em primeiro lugar, você não consegue um sax melhor do que o que ele tem por apenas $500. Em segundo lugar, que tipo de pai pede a um filho que abra mão de praticamente 2 anos de trabalho por outro? Isso me fez sentir que ele tinha mais orgulho ou esperança para seu filho que as economias de sua filha deveriam contribuir para isso. Embora na época eu estivesse economizando para um clarinete de estudante e ele soubesse disso,
Ele nunca se ofereceu para devolver o dinheiro nem nada, e felizmente depois que perguntei à mamãe o que ela achava disso e ela enlouqueceu, nunca mais foi mencionado embora ele tenha pedido minhas economias desde então e eu disse não, mal posso esperar para sair no próximo ano. Fim. O que você achou dos relatos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e assista a mais relatos clicando em um dos vídeos que estão aparecendo agora.